Permaneçamos em pé só por um momento agora para a oração. Quantos aqui têm uma petição em seu coração que gostaria que Deus fizesse algo especial por você nesta convenção? Inclinemos nossa cabeça agora a Ele. Pai Celestial, somos um povo privilegiado em estarmos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus, em um país livre, onde podemos adorar-te de acordo com os ditames da nossa consciência até agora. Oramos, Pai, que isto perdure e que agora possamos tirar vantagem deste grande privilégio que temos e que possamos colocar todo o nosso coração no culto esta noite para adorar-te, para que possa ser dito que Deus esteve em nosso meio esta noite, abençoando o seu povo. Salva toda a alma perdida que esteja aqui esta noite, Senhor, e todo apóstata possam retornar à casa de Deus. Eu oro por toda pessoa enferma que possa ser curada, que o aflito possa andar e o cego ver, o surdo ouvir, que seja dado louvor e glória a Jesus Cristo no meio do seu povo. Que isto possa ser rememorado por muito tempo, Senhor, porque nos temos reunido juntamente e pedido por estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. De qualquer modo, ouvir para a estalagem ramada sempre parece como voltando para casa, de certo modo, porque tenho estado tanto aqui que penso que eles têm que começar a conhecer-me. E eu estou alegre por isto, porque tenho encontrado um ótimo grupo de pessoas nestas estalagens ramadas. A de Tucson é daqui. Têm sido muito gentis conosco, permitindo-nos ter cultos. Não faz muito tive culto eu mesmo lá na estalagem ramada e o gerente nem deixou-me pagar pelo aluguel do edifício e foi realmente amável. Eu me lembrarei disso quando estiver cruzando o país, aqueles que são bons para a família de Deus. Agora, temos passado desde domingo à noite, ou melhor, domingo à tarde, momentos agradáveis do Senhor, ou pelo menos eu tenho tido passado momentos maravilhosos, gozando de suas bênçãos e do companheirismo do Espírito Santo e com o seu povo. Eu gosto de relembrar que juntos estamos adorando a Deus. Você é um atributo de Deus, parte de Deus, quando você se torna filho ou filha de Deus. E Deus está em você, desejando a vontade dele se você deixar que ele o faça. Assim, esta noite esperamos que cada pessoa esqueça acerca das coisas do que tem sido nos dias e colocando tudo de lado, apenas coloquemos nosso coração no culto agora. Não apenas para esta noite, mas na convenção que está vindo. Não há dúvida que muitos representantes se têm reunido. Vi alguns dos extras à noite na plataforma se reunindo para a convenção que começa amanhã. E peço às pessoas que estão aqui para o reavivamento que acabamos de ter, que caso seja possível, gostaria que permanecessem para a convenção. Vamos ter alguns ótimos preletores relacionados. Um irmão poderia não vir, mas temos muitos que estarão aqui para substituí-lo. Quero estar eu mesmo em toda a convenção para gozar deste companheirismo. Sabe, subimos aqui como ministros e falamos, e estamos sempre anunciando ao povo tudo o que está em nós. Preguei sobre um tema uma vez, onde Jesus disse, olhai o lírio, como eles nem trabalham, nem fiam, e ainda vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E verifico que o lírio tem de crescer dia e noite, fiar e trabalhar para fazer-se brilhante, mas ele mesmo não obtém nenhuma bênção. Ele se abre e o transeunte cheira o perfume dele. A abelha obtém o mel diretamente do centro. Ele dá tudo pelo que ela trabalha para obter. E chamo minha mensagem Reverendo Senhor Lírio. Sim, este é um tema meio estranho, mas ministros se dão ao povo e então é simplesmente bom sentar-se e ouvir a outros. Como aquecendo-se ao fogo, gostamos de sentar sob as labaredas do fogo uns dos outros e aquecer nosso coração
com o evangelho que nossos irmãos estão pregando para o povo. Estou grato por ter esta oportunidade de fazer isso e agora estou confiando. Hoje à noite, Billy disse-me que distribuiu cartões de oração totalmente e que não poderíamos ter uma fila de oração aqui em cima. Se tivéssemos que fazê-lo, você teria que sair ao redor através da sala escura, subir por aqui, tropeçariam para chegar aqui fazendo isso e afligidos e aleijados estariam numa condição terrível. Nós não sabemos o que pode ser que o Senhor faça nesta noite. Pode ser que Ele caia diretamente em nosso meio, cure todos que estão aqui, toda enfermidade. Eu preferiria ver isso que todas as filas de oração que já tenha tido em minha vida, para ver a soberania de Deus cair entre seus filhos obedientes. Eu sempre aprecio isso. Normalmente, se você tem qualquer contato pessoal com o povo, como a imposição de mãos, poderia ser que, eu não penso que demasiadas pessoas fariam isso bem. Eles diriam, um tal e tal ministro impôs suas mãos sobre mim e glória a Deus. Então isso faz com que as pessoas olhem para aquele ministro, mas se você puder simplesmente ficar em pé aqui, pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo cure cada um, então é absolutamente apenas a graça de Deus. E então Deus obtém todo o louvor, glória e nenhuma sombra de nada para ninguém mais. Esta é a forma como eu, em meu ministério, a razão porque eu não chego a demasiadas. Agora, a noite passada tentamos orar por tantas quantas pudemos em mais imposição de mãos e normalmente durante a noite, quem sabe o Espírito Santo venha diretamente ao nosso meio e vá manifestando-se, fazendo-se conhecido entre nós. Então, através disso, penso, é real quando Ele pode, talvez em soberania. Talvez, está vendo? Eu não posso dizer agora, este homem, ou esta mulher, ou aquela criança está vendo. O Espírito Santo se move no edifício e fala a quem ele deseja falar. Isso é soberano. E então isso traz o conhecimento, porque isso é uma promessa de Deus. Isso traz o conhecimento do Deus soberano, bem como também faz baixar sua presença entre nós. Deveríamos ver isto e regozijarmos. E não importa, você diz, bem, eu estava aleijado e minha mão estava lá na noite passada, não melhorei nada. Aquilo não tem nada a ver com isto. Para você, já está terminado. Você não está olhando para a sua mão, então está olhando para uma promessa, você está vendo. E, portanto, você não pode dizer, bem, irmão fulano de tal não orou a oração da fé ou tal e tal. Foi a presença do Senhor que lhe deu fé. Você está vendo e então Ele enviou sua palavra e os curou. Agora, a noite passada, quebrei minha promessa novamente. Sem dúvida, vou tentar mantê-la esta noite, se eu puder. E agora alguém disse, você não permaneceu no seu tema a noite passada. Não o fiz porque, vou lhes dizer porque eu ia pregar sobre um assunto, agora esqueço exatamente o que, mas Deus, rico é misericórdia. E tentei explanar, como Paulo, falando lá, disse, nós que estávamos em tempos passados, uma vez, em algum outro tempo, que não agora, nós estávamos mortos. Em pecado e transgressões, os quais Deus vivificou, fez ficar vivos. Agora, está vendo, antes que algo possa ser vivificado, tem que haver algo lá pelo qual seja vivificado, certo? Assim, você está vendo, se você estava no pré-conhecimento de Deus, então você está se tornando uma parte de Deus, e a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus é que você tinha que ser parte de Deus. E Deus não é completo sem você, tem que ser. Porque existe somente um recurso de vida eterna, e esse é Deus, e somente Ele tem vida eterna, está vendo? Agora, e você era uma parte dele de tal maneira que você era um atributo, ou em seu pensamento no começo. Isso porque Ele pensou sobre você no princípio, isso dá aquele pequeno puxão na direção dele. Isso é que tem que ser vivificado. Alguns deles jamais serão vivificados, eles simplesmente não têm isso. Simplesmente como você vê, como se pusesse a mão, pusesse um grão de milho no chão, tivesse, não importa quão bonito fosse, se não tivesse germe de vida, não poderia nunca ser vivificado. Mas o germe de vida tem que estar lá primeiro. Tem aquela pequena história sobre a águia caminhando com as galinhas, frangos, porque ela foi chocada, nasceu lá, e nunca sentia exatamente como aqueles frangos. Quando sua mãe chamou, ela ouviu a voz soou tremendamente bem para ela. Para começar, lembre-se que ela era uma águia, simplesmente teve que vir para encontrar-se
encontrar seu lugar. E essa é a maneira que cada crente é. Você não nasceu para este mundo, você foi criado na imagem de Deus para ser um filho de Deus. E você não pertence a este galinheiro aqui fora. Você é uma águia. E sabe, eu subi naquela águia e não pude colocar meus pés de volta no chão. E fui por muito tempo, então esqueço qual era o meu tema e perdi minhas anotações e tudo mais. Eu estava tendo um tempo tremendo, mas isso é o que foi. Foi apenas sobre aquela águia. Agora, possa aquela águia, Deus, sabe, Deus compara seus profetas a águias, e ele chama-se de águia. Ele é Jeová, águia, papai águia, e a razão por que ele faz isso, uma águia pode voar mais alto que qualquer pássaro que exista, porque ela é feita diferente de qualquer outro pássaro. Agora, ela não constrói seu ninho no chão como galinhas demais, ela vai alto para construir seu ninho. E uma outra coisa é que ela é um pássaro construído de forma especial. Agora, se um falcão, o corvo, outra espécie de corvo, qualquer outro pássaro tentasse segui-la para o céu, ele se desintegraria. Não é feito para isso. Ela tem que ser uma pessoa especial para ir lá em cima. Suas penas são mais agarradas do que as de qualquer outro pássaro, e seus olhos são mais aguçados do que os de qualquer outro pássaro. E quanto mais alto ela vai, mais longe ela pode ver. Alguns desses pássaros, quando se põem tão alto e que não estão supostos a estar lá, são cegos, ficam tão cegos quanto o morcego. É desta forma que, bem, quando deixam aquele credo, não sabe nada acerca disso. Os dias de milagres passaram porque não podem ver. As águias, porém, podem penetrar nos céus, o céu dos céus, que bem faz subir lá. Se você não pode ver, estou tão alegre por ser uma delas, é associado com a ninhada inteira delas. Voltemos-nos ao Antigo Testamento agora, a um livro de Provérbios, escrito por Salomão, um dos homens mais sábios do mundo depois de nosso Senhor Jesus. Mas ele não era exatamente como Salomão, tanto que Salomão foi um homem nascido de uma mulher e foi gerado através de um pai terreno, Davi, mas Jesus foi um filho nascido de uma virgem e não era totalmente um homem, mas ele era Deus, o homem Deus, e ele era mais que um homem. Ele era um homem acrescido de algo mais, está vendo? Salomão, entretanto, era apenas um homem como você e eu e pediu a Deus sabedoria para dirigir seu reino. E ele tinha um dom de sabedoria. Depois de nosso Senhor Jesus, era o homem mais inteligente que já tenhamos conhecimento. Ele escreveu os provérbios e acho que eles são muito bons. Vamos virar agora para o livro de Provérbios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, e os primeiros poucos versos de Provérbios de 2, começando com 1, Provérbios 2, começando com 1, continuação de Salomão, aconselhando os seus filhos: meu filho, se tu receberes, sinto muito. Tenho Provérbios 3:1, sinto muito. Olhei aqui em meu livro e vejo que é Provérbios 3 em lugar de 1 ou 2. Sinto muito. Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te serão acrescentarão anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. Penso que esta é a mais bonita escritura. Agora quero tomar para tema do versículo 5, não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, este é um tema muito estranho para o dia em que estamos vivendo, porque a ênfase hoje é certamente colocada sobre a educação.
e sobre o nosso próprio entendimento de coisas, o dia de aprendizado. Mas encontramos aqui que esta estranha afirmativa, como outras escrituras, ela tem seu lugar. E confiamos que Deus nos deixará ver onde é o lugar. Hoje, enviamos nossos filhos à escola para terem entendimento. Então, depois que concluem o curso de primeiro grau, o enviamos ao curso de segundo grau para o melhor entendimento de conhecimento. Então, depois que terminam, algumas crianças são afortunadas para irem à universidade. Passam pela universidade para completar sua educação e seu entendimento de conhecimento. O que pretende, muitas vezes, para obter um emprego, você tem que ter, no mínimo, um entendimento de nível de segundo grau, ou uma educação universitária, ou assim por diante. O sábio Salomão ainda nos disse que não te estribes nisso, não no nosso próprio entendimento, não aprender destas coisas, porque nós nos perguntamos o motivo pelo qual ele nos diria tal coisa é porque nosso moderno entendimento é usualmente a sabedoria do homem, a qual é contrária à palavra de Deus. E penso que é isto que Salomão estava tentando aconselhar a seus filhos, não era para serem letrados, mas não se estribarem em seu próprio entendimento. E penso que esta seria uma boa exortação hoje, se nós disséssemos a nossos filhos e aos nossos filhos, aos filhos de Deus, que está tudo bem ter uma educação, não há nada contra isso, mas quando essa educação é contrária à palavra de Deus, então estribe-se na palavra e deixe sua educação. Esse está vendo? Por causa da palavra. A educação sustentará e lhe dará um bom emprego, provavelmente lhe dará uma boa posição entre as pessoas intelectuais, mas isso está bem, o que provavelmente será uma grande ajuda para você ajudá-lo em suas finanças e sua subsistência, talvez fará a vida um pouco melhor para você, mas lembre-se de uma coisa, meu filho, você tem que morrer. Não importa quanta educação tenha, quanta cultura acumulou, você ainda tem que encarar a morte, porque está escrito que o homem tem que morrer e depois disso vem o julgamento. E Deus, quando a morte não é tão má, mas vir ao julgamento é a parte ruim. Agora, você pode morrer. Depois disso, porém, é o julgamento e Deus não lhe irá perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra, quanto conhecimento você acumulou. Quer você tenha seu título de bacharel de artes ou qualquer que seja o diploma que possa ter tido, como ministro, não vai ser requerido de você. Será requerido de você, porém, o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aqui é onde a exigência vem por causa disto. Sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. Mas a minha palavra é vida. E sabê-la é vida. E ele disse, conhecei-o, ele é a palavra. Assim você só poderá conhecê-lo pela palavra, porque ele é a palavra. E esta é a única maneira como você o conhecerá, através da sua palavra. Alguém poderia subir e dizer, isto é Deus, ou aquilo é Deus, ou isto é Deus, isto é certo, aquilo é certo. Mas voltemos à palavra, qual é a verdade. E a palavra é simplesmente como a estrela polar. É uma estrela verdadeira, não importa de que maneira o mundo esteja flutuando. Aquela estrela polar está centrada com a Terra. Você posiciona a sua bússola com a estrela polar, está sempre no centro da Terra. Outras estrelas flutuam ao redor com o mundo, mas a estrela polar permanece estável. Agora, a bússola é o Espírito Santo e o seu posto de ancoragem seria a estrela polar. Assim, o Espírito Santo sempre apontará na direção da palavra. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais a não ser a palavra de Deus. Deste modo, como poderia um homem aceitar um credo quando é contrário à palavra, e então ainda dizer que ele tem o Espírito Santo? O Espírito Santo irá apontá-lo para fora daquilo. É necessário o Espírito Santo para apontá-lo para a palavra, porque ele é a palavra
Ele é a palavra, e ele somente, como o magnético da bússola, está posicionado somente na direção do Polo Norte. Essa é a única maneira que pode atrair. E quando o Espírito Santo é o autor e escritor, e vivificador da palavra, como pode ele apontar a pessoa a algo mais que não seja a palavra? Assim, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, mostra que não é o genuíno Espírito Santo que tem. Está vendo? Pode ser o Espírito, não discutiria isso, mas não é o Espírito Santo de Cristo. Agora, você sabe, muitas vezes tomam o espírito uns dos outros. E deste modo, isso poderia apontar como um grupo de homens para uma certa coisa, mas não apontará para Cristo. Mas o Espírito Santo sempre aponta para Cristo, e Cristo é a palavra. Vemos isso tão claramente na Bíblia. Eu vejo, quem sabe eu poderia estar errado, mas em meu pensamento, mas não penso que esteja, porque isso é, não te estribes no teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então está destinado a sair fora da estrada certa. Você não pode estribar-se no entendimento de ninguém mais quando isto se refere à vida. Para encontrar vida, você tem que confiar na palavra. Isso é vida. Vemos isso desde o princípio. É tão claramente dado a conhecer a nós desde o começo que Deus deu à sua primeira família na terra a sua palavra para viver por ela. Somente por meio de sua palavra era para viver. Não era através de comer o alimento, assim por diante, mas por sua palavra era para viverem eternamente. Enquanto mantiveram aquela palavra, viveram eternamente. Mas a primeira pequena frase daquela palavra foi colocada fora de lugar. A corrente inteira se quebrou e a raça humana precipitou-se na morte. Está vendo? Agora nós observamos. Eva, a qual era, sem dúvida, uma pessoa inteligente, a primeira tirada diretamente de Adão, o qual era o Filho de Deus. E Eva, certamente estando naquele lugar onde não havia estado nenhum pecado, nenhum lugar para pecado, ela certamente deve ter tido uma concepção maravilhosa do que era Deus. Porque cada tarde, ela e seu esposo caminhavam no frescor do jardim ao entardecer e falavam face a face com Deus. Que coisa desarrazoada que foi uma pessoa que andava face a face com Deus cada dia e então se volta ao arrazoamento de algo que a arrazoou para fora da palavra de Deus. Nós ainda os temos. São tão facilmente arrazoados para fora da palavra de Deus depois de se sentarem na presença de Deus. Vendo a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus feita manifesta, bêbados e pregadores vêm ao altar e são convertidos e feitos novas criaturas em Cristo. Pessoas de má fama, feitas damas e cavalheiros, e então voltar-se daquela abençoada coisa que os guiou a esta vida, e então serem pervertidos após algum tipo de credo para se tornarem mais populares ou entrarem naquilo que chamarão de uma melhor classe de pessoas. Ora, você está na melhor classe que existe, filhos e filhas de Deus. Bem, eu gosto mais dessa companhia do que estar com todos os reis e potentados e tudo, mas dê-me aquele humilde grupo de pessoas se não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Contanto que conheçam a Deus e o amem e o sirvam, para mim essa é a celebridade do céu. Sim, Senhor. Agora, mas encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus e ela se estribou em seu próprio entendimento.
Porque Satanás tinha projetado algo para ela, o qual não era para ela real entendimento de Deus, mas ela tinha algo mais que lhe foi falado pelo inimigo, Satanás, e ela creu nisso. Agora, encontramos o resultado disso. Precipitou toda a raça humana para a morte, porque a primeira mãe sobre a terra se estribou em seu próprio entendimento, contrário à palavra de Deus, e precipitou toda a raça humana para a morte. Agora, você crê nisso? Essa é a palavra. Bem, uma mulher é sempre... Igreja na Bíblia é tipificada por uma mulher. E uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Essas pessoas que adotam essas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. E isso tem sido feito novamente ao ponto de ter precipitado toda a geração para fora da palavra de Deus. E quando a palavra é feita manifesta, a palavra é revelada, eles não a aceitarão porque não farão isto, porque eles se estribam em seu próprio entendimento. Essa igreja foi construída aqui, é um bonito lugar, é uma grande organização, um membro de um grande grupo de pessoas. Por que não deveríamos pertencer a isso? Deveria confiar nisso. Não confie em seu próprio entendimento, mas confie na palavra do Senhor. Agora, isso terminou finalmente em morte para a raça humana inteira, como eu disse, o mesmo que agora para as muitas pessoas as quais confiam em seu próprio entendimento, seus dogmas e credos e assim por diante, clamando: a palavra de Deus não é totalmente verdadeira, que parte disso é inspirada e parte não é. Como se pode ter fé em uma Bíblia se parte disso é inspirada e a outra parte não? Se uma citação é errada, então a coisa toda pode estar errada. Ela tem que estar toda certa, exatamente correta. E algumas destas assim chamadas pervertidas escolas bíblicas ensinando o conhecimento de homem, acumulação, onde se reúnem, se sentam em um concílio de pessoas e dizem: agora olhem, os dias dos milagres terminaram nos dias dos apóstolos. E muitos homens abaixo do bispo, os homens altos, se sentariam e diriam: bem, se eu posso simplesmente concordar com ele, não tenho dúvida que posso ser o próximo na fila para a sua posição. Estão vendo isso? Então você se estriba em seu próprio entendimento ao invés de fixar seus dois pés pela palavra de Deus. É a causa dessas coisas. Algum tempo atrás eu estava em uma disputa sobre o imposto de renda e me disseram: ora, seus administradores não são nada além de fantoches. Suponho, eu disse, se eu tivesse um administrador na junta que tivesse uma ideia diferente, não ficasse em pé, não importa com quem estivesse falando a respeito disso, não expressasse seu próprio ponto de vista, eu o lançaria para fora da junta. Ainda que isso fosse contrário à minha fé, quero que ele expresse o que ele pensa ser certo. É para isso que os tenho lá. Acerca disso, mas nós temos isso. Observe. Jesus disse em São João 10, minhas ovelhas conhecem minha voz. Uma voz, logicamente, é a sua palavra. Quando ele está falando, minhas ovelhas conhecem a minha voz tem sido provada a elas como verdadeira, tem sido vindicada que é a minha voz. Agora, observe, elas não estão sujeitas a seguir qualquer outra voz. Não o farão. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. E um estranho, elas não seguirão. Em outras palavras, não entenderão uma voz teológica que esteja ensinando contrariamente à palavra. As ovelhas não entendem isso. Não mais que uma águia na noite passada por entender o cacarejar da galinha. Eles não entendem isso porque ela era uma águia. E essa é a mesma coisa com o genuíno, nascido de novo, filho de Deus. Ele só compreende as coisas que são de Deus. Agora alguém diz, bem, agora veja, você poderia fazer isso, eu acho, e creio que isso não é dessa maneira, creio que os dias dos milagres passaram, não creio que isso seja cura divina, não creio nisso. Agora, um genuíno cristão nascido de novo, isso nunca parará em seus ouvidos, ele não entende isso de forma alguma. E como poderia um homem que crê em Deus e que pode ler a Bíblia e ver que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, alguma vez aceitar uma tal coisa como essa? Não entendo isso.
Assim, não se estribam em seu próprio entendimento. Simplesmente como um bebê, tome um pequeno bebê e deixe que nasça e deixe-o, uma vez recostar-se ao seio de sua mãe, mamar dela, o leite morno apoiar sua pequena cabeça sobre seu seio, ainda que tenha umas poucas horas de vida. Em um dia ou dois, a partir disso, tire-o de sua mãe e transfira-o para o seio de uma mãe estranha. Ele irá chutar com seus pequenos pés para cima no ar e gritar: essa não é sua mãe. Está vendo? Ele já tem tido algo a seu respeito porque ele é uma parte de sua mãe. A natureza ainda tem lhe provido uma maneira de conhecer sua própria mamãe. E se a natureza tem provido uma maneira para um bebê conhecer sua mãe, da qual ele nasceu, quanto mais tem aquele um filho de Deus, o qual é nascido no Espírito de Deus, ele conhece sua mamãe. Ele conhece porque foi nascido da palavra e ele compreende a palavra. Coloque-o em um lugar estranho, seguramente estará fora de lugar, sairá de lá tão logo quanto passa, porque ele não se estriba. Alguém diz: agora, espere, querido, esta é sua mamãe agora, esta não é sua mamãe, porque ele tem um meio de saber se é parte da mãe, e essa é sua mãe, ninguém mais poderá tomar o lugar dela. Ele conhece sua própria mamãe. Note como isso é verdade, como isso é realmente assim. Deus tem feito cada coisa segundo sua espécie. O gado segundo sua espécie. Muitas vezes trazer o juntamento de gado para baixo, trazíamos todo o rebanho de gado e os pequenos bezerros. Costumava perguntar-me como conheceriam sua própria mamãe. Agora, eles descendo das montanhas, o gado todo misturado, uma vaca que esteja com o bezerro, talvez um bezerro um pouco faminto, mame um pouco de outra mãe, se ele está realmente faminto, mas quando nós os paramos na pradaria, aquela mãe rompe através da multidão de vacas e bezerros até que encontra o seu próprio bezerro, corre para sua mãe. Ele conhece aquele certo pequeno gemido e o berro dela, ela berra por aquele bezerro, outras mães berram até que você não pode nem mesmo ouvir a si mesmo pensar. Aquele pequeno bezerro, contudo, encontrará aquele certo chamado de sua mãe, porque é parte da mãe. É um cristão nascido de novo do céu. Ele é uma parte desta palavra. Correto? Uma outra mamãe, ele não seguirá. Ele é uma parte da palavra, ele permanece com a palavra. Se a trombeta der um sonido incerto, quem poderá se preparar para a batalha, disse Paulo. Ele conhece o sonido da palavra. Observe como é isto. A mão predestinada de Deus, seguindo-os ao longe. Ele sabe que ele foi ordenado, estava na verdade do Evangelho, soube que ele nasceu pelo Espírito de Deus, ele sabe que o Espírito de Deus não pode negar a palavra de Deus, assim, portanto, um estranho ele não seguirá. Observe como. Estava voltando os olhos aqui sobre uma anotação que havia feito, simplesmente ocorreu-me ver a leitura da Escritura, pensei em me referir a isso novamente. Observe como sua própria ovelha predestinada o seguiu, exatamente nos dias dos maiores teólogos que jamais temos tido. Saíram diretamente porque o conheceram, sabiam que a palavra tinha prometida para aquele dia, sabiam com que o Messias se pareceria quando ele viesse. E Simão Pedro veio a ele, o qual era então somente Simão. E André havia tentado contar-lhe acerca daquilo. Este homem é o Messias. Bem, Simão, logicamente, era, quem sabe, um pouco obstinado, e ele não iria. Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, quando Jesus disse: seu nome é Simão e você é o filho de Jonas, agora sabemos que Jesus falou a seus apóstolos que ele os conheceu e ele, antes da fundação do mundo, eram os atributos dos seus pensamentos, portanto, estando aquela semente repousando nele, soube que a palavra dizia e havia sido prometido que o Messias seria um profeta.
E quando ele viu isso, terminou com a pescaria. Ele soube então que ele deixaria cair suas redes porque ele iria se tornar um pescador de homens. Pois, agora, lá separaram outros que viram a mesma coisa feita e classificaram isso como um espírito mau. Esses foram os teólogos porque isso não era ao gosto dos seus ensinamentos teológicos. Recusaram isso porque se estribaram em seus próprios entendimentos por sua doutrina. Quando Jesus Cristo veio no cumprimento da palavra de promessa, e eles estavam demasiado cegos para ver isto, estribaram-se sobre o que os sacerdotes diziam e sobre o que a igreja dizia, ao invés de sobre o que Deus dizia. Agora Jesus repreendeu-os por isto. Ele disse: examinai as Escrituras, porque nelas vocês reclamam ter vida eterna, e elas são as que testificam de mim. Essas Escrituras que eu lhes estou pedindo para examinar, elas lhes dizem quem sou. Mas não se estribariam no que a palavra dizia, e sim no que era de seu entendimento. Eles se estribaram em seu próprio entendimento, e as Escrituras nos dizem que eles estavam velados. O véu de sua própria teologia os havia cegado. Você diz, irmão Branham, o que é que você pretende? Estou apenas chegando a isto. Está ocorrendo novamente até que homens e mulheres e pessoas se estribarão em uma certa igreja a qual eles têm se unido e a qual pertencem. Não importa o que a palavra de Deus diz a respeito, vão direto com isso, estribando-se em seu próprio entendimento, ignorando a palavra de Deus como se ela nunca tivesse sido escrita. Isto é semente não germinada de vida humana. Isso tem a vida física, mas não vida espiritual para ser vivificada. O véu estava sobre suas faces. Agora, observe. Eles tinham seus próprios pensamentos do que Deus deveria ser, tinham suas próprias ideias do que o Messias deveria ser, mas a palavra disse o que o Messias deveria ser. Agora, está vendo? Eles tinham seu próprio entendimento do que ele seria. Sem dúvida de que o sumo sacerdote dizia: todos os meus sacerdotes sobre mim. Assim que o Messias vier, todos temos edificado um grande templo aqui, e a Bíblia diz: ele virá rapidamente ao seu templo e todas essas coisas quando ele o fizer. O Messias subirá diretamente até aqui, se reconhecerá conosco e dirá: eu sou o Messias, cheguei, eu sou aquele Messias que vocês têm estado esperando. Bem, quando ele realmente veio, ele veio numa forma tão diferente daquela que eles pensaram que viria. Não o reconheceram, não souberam quem ele era. Mas esse é algum hipócrita. Tivesse subido lá e dito: eu sou o Messias, eu sou o doutor fulano de tal, eles o teriam aceitado. Mas quando eles veem a um homem que nasceu com um nascimento negro, com nenhuma educação de qualquer escola a qual ele jamais tenha ido para aprender, nenhum seminário teve ele, nenhum cartão de companheirismo, ele, contudo, foi a interpretação da palavra de Deus feita manifesta. As obras que eu faço falam-lhes quem eu sou. Se eu não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, então não creiam em mim. E não poderíamos nós aplicar isso para esse dia, quando o Espírito Santo vem, o que eles desejam aplicar para outra era, quando ele vem na ação e nas demonstrações do seu poder de vida eterna. O povo quer chamar isso de um selvagem fanatismo. Por quê? Estão se estribando em seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor. E vocês sabem que isso é correto. A identificação, que é a própria interpretação de Deus, é a manifestação da promessa. Quem sabe direi isto, tornarei mais claro. Quando Deus fala a palavra, ele não precisa de nenhum homem ou nenhuma mulher, ou de ninguém mais para dizer o que isso significa. Quando ele disse, bem, você diz, Deus quis dizer isso, Deus quer apenas dizer o que ele diz que quer dizer. Agora, como ele interpreta a sua própria palavra? Cumprindo-a. A Bíblia diz, uma virgem conceberá, ela concebeu.
Isso não necessita de qualquer interpretação. Deus disse, haja luz e houve. Isso não necessita de qualquer interpretação. Deus disse também que nesses últimos dias que Ele derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e Ele tem feito isso. Isso não necessita de qualquer interpretação, apenas necessita de uma aceitação de alguém para aceitar o que Deus tem feito. Não necessita de uma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus prometeu as coisas que nos vemos dia a dia, que Ele faria isso nesses últimos dias. As pessoas hoje, como foi então, se estribam em seu próprio entendimento. O pastor disse que isso é fanatismo, mas a Bíblia disse que isso aconteceria. Sobre o entendimento de quem irá você estribar-se, a Bíblia prometeu que nos últimos dias, que a era da igreja de Laodiceia se tornaria tão rica e se tornaria tão em sua autossuficiência. Eu sou rica, não tenho necessidade de nada, me assento como uma rainha. E ela é rica. E ele disse, tu não sabes que és miserável. Agora, isso é a era inteira da igreja. A igreja de Laodiceia, você está nua, cega, pobre, miserável e não sabe. Sentando em suas riquezas 10 milhares vezes 10 milhares e milhares de membros. A riqueza do mundo em sua mão, quase. Colocando tudo junto no momento com a Igreja Católica e Protestante juntos, enquanto caminham juntos, tem a riqueza do mundo. Por pouco, e nós estamos falidos nesta nação. Estamos emprestando impostos que serão pagos daqui a 40 anos, me contam, assim disseram na Lifeline. Impostos que nós estamos gastando agora serão pagos daqui a 40 anos. Meu pequeno neto, se Jesus tardar, impostos que ele vai pagar quando tiver 40 anos, nós estamos gastando agora, enviando para a ajuda externa, e nossos próprios índios morrendo de fome estão tentando comprar companheirismo. Você não compra companheirismo, não compra um amigo, mas isso é o que estamos fazendo. Esta é a forma como estamos estabelecidos, cobrando impostos de pessoas e tudo que pode entrar, imposto, e não ficaremos livres da dívida de guerra por centenas de anos ainda. Suponho que nós temos sido lançados por políticos e agora não deveríamos estar dessa forma, não há razão. Mas as igrejas têm se tornado ricas, praticamente a riqueza do mundo, diz a Bíblia, está na Igreja Católica. Essa é a razão porque a Rússia toca para fora, porque a Rússia excomunga, foi a mera origem do comunismo, porque a igreja ensinava a ser algo e não havia mais o restante do mundo. Quando nós estávamos lá em cima da Finlândia, aquele pequeno rapaz levantou dentre os mortos lá, separaram aqueles soldados russos em posição de sentido e disseram, vamos receber um Deus que pode levantar os mortos. Temos feito as denominações, escolas, edifícios e falhado em fazer o que Jesus nos disse para fazer, que foi pregue o evangelho. Temos tentado educar o mundo, jamais, disse ele, eduquem o mundo, aquele que for educado será salvo. Você tem que nascer de novo, cheio com o Espírito Santo. Essa é a razão porque temos falhado tão miseravelmente em todo lugar. Está vendo? Temos a riqueza, temos a coisa. Agora o que acontecerá? E quando esta igreja, o Concílio Mundial de Igrejas, for junto, não pode você ver quem vai fazer a liderança? Não podem metodistas, presbiterianos compreender isso? O resto de vocês mesmos, os pentecostais, dizem que não vão entrar. Vocês vão entrar ou vocês vão explodir a denominação? Vocês vão fazer uma ou outra coisa. Isso está bem em frente de vocês. Tem que fazer isso. É um ato de força. A marca da besta é o que é. Denominacionalismo absolutamente. Posso provar pela Bíblia. É a marca da besta. Ela foi uma prostituta, teve filhas prostitutas, e sabemos que isso é verdade. Religião organizada é contrário à palavra e é anticristo em seus princípios. Nem tudo lá dentro é anticristo, mas em seus princípios. Seu sistema é anticristo, porque é contra a palavra de Deus. Todo o sistema organizado é dessa forma. Lá estão, está vendo? Você se estriba no de alguém mais.
entendimento deles, ao invés de se estrivar no entendimento de Deus, pelo que Deus disse a respeito disso. Essa é a razão por que é errado. Rapazes partem para seminários, os quais têm boa educação, escolas bíblicas, assim chamadas, têm um chamado de Deus no coração, saem lá, são doutrinados com uma visão que fulano disse isso, o bispo fulano, esse disse isso, aquele disse, o conselho de homens concordou que é dessa maneira que deveria ser. Não se preocupe com o que alguém diz. Jesus disse, seja toda a palavra de homem uma mentira e a minha verdade, não importa de quem seja ela, minha seja a verdade. Agora, como sabemos que é a verdade, quando a Bíblia declara que algo vai acontecer, que algo acontecerá, isso acontece dessa maneira. Agora, a Bíblia disse, nela estava a riqueza do mundo, ouro, prata. Agora, se estamos no padrão do ouro, estamos falidos. O que acontecerá? O que acontecerá? Você sabe, as pessoas ricas desta nação, estas grandes fábricas, homens do whisky, homens do tabasco e assim por diante, não se pararão para mudar a moeda. Assim, a única coisa que teremos de fazer é tomar emprestado. Existe apenas um lugar que podemos tomar emprestado e quando o fizermos, estaremos vendendo nossos direitos de primogenitura. Isso é certo. Então o que você fará? Você será possuído por isso. Esse sistema não há nada mais que possa fazer. Oh, povo, não pense que eu... pode pensar que estou louco, mas quando minha voz for silenciada na morte, essas fitas ainda estarão tocando e irão reconhecer que o que tenho dito tem de se cumprir. Seria mais estúpida das pessoas ao tomar a posição que eu tenho tomado para estar contra essa coisa. Estaria contra Deus, estaria contra tudo que é Deus se eu estivesse errado em meu pensamento, em meu chamado. A coisa seria contra Deus, mas tenho tomado minha posição porque vejo aqui na palavra, isto é a palavra de Deus, então vejo sendo vindicado, provado que é a verdade, é a interpretação que Deus dá da sua palavra. A própria interpretação de Deus da sua palavra é como ele a vindica e a faz verdadeira. Porque foram estes fariseus cegos? O que os fez tão cegos? Porque não aceitariam a revelação ou a vindicação da palavra. Essa é a razão hoje que as igrejas estão cegas. Porque elas não aceitariam a revelação que está sendo vindicada. Se a palavra diz assim, está revelado, então é provado. Ainda assim, não aceitam. Essa é a razão porque os judeus até esse dia não aceitam. Você não pode falar-lhes acerca de Cristo porque o véu está ainda sobre suas faces. Cegos. E a igreja, você não pode lhes falar acerca do evangelho completo do poder de Deus porque o Deus deste mundo os tem cegado para as verdades de Deus e eles se estribam em seu próprio entendimento. Quando mulheres vêm para a igreja, cortam seus cabelos curtos, pois seus pastores lhes dizem, isso está bem, aquele homem está louco, mas a Bíblia disse que ela tem cometido erro quando faz isso, Deus recusa-se a responder à oração dela, e algumas dessas mulheres fazem outra desgraça e tentam ser um pregador, então tem feito coisa dupla. A Bíblia diz que não deve fazer isso, mas a organização da igreja receberá isto. E estribando-se em seu próprio entendimento, uma palavra de Deus mal colocada ou erroneamente interpretada, se não aceita isto, quebra a corrente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque mulheres, que vocês me ouvem pregar contra essas coisas a respeito de shorts, pintura, penteados, cabelo curto até aqui e todo esse tipo de coisas. Então, todo ano, quando eu volto, vocês estão na mesma condição. É porque estão se estribando em seu próprio entendimento em lugar da palavra do Senhor. E pastores, porque não põem em ordem suas igrejas, porque vocês estão indo aos seus credos denominacionais em lugar da palavra do Senhor. Isso é certo. Não te estribas do teu próprio entendimento.
Não te estribes no teu próprio entendimento, mas sobre a palavra do Senhor. Não aceitariam isso porque não aceitariam vindicação. Jesus vem com um evangelho exatamente da maneira como ele disse que viria. Mesmo assim, muitas vezes, João estava um pouquinho confuso quando foi lançado na prisão. Ele desceu... Ele tinha pregado que estava vindo o Messias, cuja pá estava em sua mão. Ele limparia completamente a eira, queimaria a palha com fogo inextinguível, juntaria o trigo no celeiro e o Espírito de Deus produzindo, jorrando para fora dele como uma fonte. E então, tendo visto Jesus vir à cena, ele era pequeno, meigo, um tipo humilde de indivíduo sendo empurrado ao redor daqui para lá por sua vida. Ora, João não podia entender isso, então ele enviou alguns dos discípulos para saber de Jesus se ele realmente era aquele. Que desonra para Jesus. Depois que aquele profeta tinha separado lá na água com a palavra de Deus, disse: eu o conheci porque tenho visto o Espírito Santo como uma pomba, Deus descendo do céu como uma pomba está entrando nele. Ouvi uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado. E então João disse: vão e pergunte-lhe se realmente ele era aquele ou procuramos por outro. Agora Jesus nunca enviou-lhe um livro sobre como deveria comportar-se na prisão ou a que igreja deveria ter se unido, mas ele disse: fiquem por perto um pouco e observem o que acontece. Então, vão mostrar a João as coisas que vocês têm visto e feito, porque as obras que ele fazia vindicavam-no como sendo o Messias, o Filho de Deus. Bendito é aquele que não se escandalizar de mim. Tantos têm ficado ofendidos, tantas pessoas se ofendem com tanta facilidade por causa da palavra de Deus. Isso é contrário. Eles querem se estribar em seu próprio entendimento, não querem tomar a palavra do Senhor. Tem que ir justamente na forma como eles têm sido ensinados a ir, na forma como foram ensinados em suas igrejas, se estribam nisso. Não importa se Deus prometeu que ele iria chover, faria chover de manhã, e se a igreja disser é um absurdo, eles creem na igreja em lugar de crer em Deus, porque são nascidos da igreja, mas um homem que é nascido de Deus é da semente de Deus, a semente de Deus é a palavra de Deus, ele só vive por isso, isso é a sua vida. Agora, se estribam em seu próprio entendimento, mas não queriam estribar-se na palavra de Deus, conheciam melhor, isso estava na Escritura, chamaram isso de espírito maligno, porque o sacerdote deles disse: qualquer que for ouvir esse homem pregar, serão colocados para fora da sinagoga. Quando um homem, o qual uma vez foi cego, foi curado por Jesus, mesmo seus pais tão alegres a respeito da cura, mas eles estavam com medo de confessar que foi Jesus que fez isso. Ele disse: esse é seu filho. Sim, quem o fez ficar bem? Não sei. Ele tem idade, perguntem-lhe, ele pode falar por si, pois tinha sido dito que qualquer homem que se estribou no seu entendimento de Cristo, ao invés do entendimento dele, seria colocado para fora da igreja. Agora, não é exatamente o mesmo. Eu lhes faço uma pergunta sincera e certo. Fazem a mesma coisa, não importa o que Deus faça, tem de ser de acordo com o entendimento deles, não o que Deus indica ser a verdade. Entretanto, aquele homem tinha resposta: quem te curou? Um chamado Jesus de Nazaré. Ele é pecador, nós não sabemos de onde vem. Ele disse: agora essa é uma coisa estranha, vocês são supostos a serem os líderes desta hora, e aqui está um homem que abriu meus olhos, o que não tem sido feito desde o começo do mundo, e ainda vocês dizem que não sabem de onde ele vem? Oh, que coisa! Por quê? Estavam se estribando em seu próprio entendimento, ao invés de na palavra do Senhor, porque Isaías disse: o cego veria, o coxo saltaria como um veado, desertos jorrariam águas com alegria. Mas você está vendo? Eles se estribaram em seu próprio entendimento, não na palavra, em seu próprio sistema que haviam formado. Agora, observem que as igrejas de hoje fazem a mesma coisa. Têm formado uma grande super raça de entendimento em seus sistemas denominacionais, que tem um super entendimento, não querem ninguém mais para brincar com isso, ninguém mais para entrar, a não ser que pertençam a esse grupo. Não me contem, eu vivo em Tucson, Arizona.
Fui lá 3 anos atrás, me encontrei com o Concílio de Igrejas e eu disse, jamais vim para começar uma igreja, vim para ter companheirismo com vocês, para ajudá-los, sou missionário, evangelista, seja o que eu fizer. Eles disseram, está vindo aqui para começar uma igreja? Não, senhor, se eu quisesse uma igreja, eu tenho uma indiana, venho aqui porque o Senhor guiou-me até aqui, é uma visão, e vou permanecer um pouco agora, até que me guie para fora daqui, e não venho de modo algum para começar uma igreja, venho para ajudar os irmãos. Foi há 3 anos. Jamais fui convidado a nenhum lugar. Por quê? Porque houve uma reunião, logo após isso disseram que se algum homem me tivesse em seu púlpito, excomungariam esse pregador. Eles o quê? Estribando-se em seu próprio entendimento? Certamente, esse é o assim chamado, eles formam seu superentendimento. A não ser que você coloque o seu nome no livro deles, o contrário, você está perdido. O ministro disse-me isso. Oh, você disse, isso foi algum charlatão, foi um pentecostal. Jack Moore e eu sentamos lá e ouvimos em Dallas, Texas. Ele disse que ele ia ter que tirar um homem do livro. Por quê? Porque ele teve companheirismo com vocês. Bem, tire ou bem, ele está perdido então. Perdido? Olha, ele disse, seu nome não está nisto? Você quer me dizer que é um presbítero distrital e crê nisso? Isso é verdade. Pare com isso, senhor. Essa não é a graça de Deus. Está vendo? Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. Não importa que marca você tem sobre isso, isso não tem nada a ver. Você é absolutamente um cristão por nascimento. Essa é a única maneira que você pode ser. Não por unir-se, não por credos, não incitando isto, recitando isto ou qualquer outra coisa, por educação, teologia. Você é um cristão quando nasce de novo e você não pode nascer de novo, a não ser que foi eleito para nascer de novo, porque nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o atraia e todo aquele que meu Pai me tem dado virá. Eu o levantarei novamente no último dia. Essas grandes, assim chamadas escolas bíblicas e que nós temos, dirão que para estribar-se sobre o ensinamento deles, que coisa, não importa o que a palavra diz, eles podem tão claramente explicar isso para si mesmos, fazer com que eles mesmos creiam nisso, seu próprio grupo creia que os milagres passaram, não há tal coisa como profetas, apóstolos, não há tal coisa como dons de cura e assim por diante. Tudo terminou lá nos dias bíblicos. Podem fazer com que eles mesmos creiam nisso. Você sabe, a Bíblia disse, você pode crer em uma mentira e ser condenado por isso. É exatamente a verdade. Não importa o que a palavra de Deus diga, eles se estribam em seu próprio entendimento, eles se estribam nisso, creem nisso, pensam que é verdade. Você pode se manter crendo em uma mentira uma vez ou outra e outra, até que isso se torne verdade para você. Isso mesmo. Como é verdade ou não? Como sabemos se é verdade ou não? Deus provou que é verdade. Porque está em sua palavra. E ele vindica isso, faz sua interpretação própria disso. Como eles chegam a isso? Eles o fazem por meio da cultura, educação, entendimento, doutor, diploma de doutor e assim por diante. Tem seus certos seminários e aprendem essas coisas. Mas olhem, amigos, ouçam, em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos. Não se pede que compreendamos. Nos é pedido que creiamos nisso, crer nisto através do quê? Pela fé. Se você entender isso, então isso torna sua fé anulada. Você não pode entender, mas você crê nisso de qualquer forma. Se eu pudesse entender Deus, eu não teria que crer em Deus. Não entendo Deus, nenhum homem entende Deus. Eu não posso entender Deus. Não posso entender a palavra de Deus. No entanto, eu aceito. Eu creio nisso. Não me é pedido que entenda isso. Eu não fui a nenhum seminário e todo esse grande entendimento do conhecimento acerca disso. Apenas sei que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E olho para Ele da mesma maneira. Sei que Ele prometeu que faria neste dia. E espero que Ele faça isso. E Ele faz isso mesmo. Ele prometeu graça, esperei por isso e a recebi. Prometeu cura e creio nisto, e a aceitei e a recebi. Agora, não desejo tomar muito do seu tempo, mas quero lhe pedir uma coisa. Se você me tolerar um minuto para considerar algumas dessas pessoas que não se estribaram em seu próprio entendimento.
Alguns personagens da Bíblia, apenas por um pouco, que não se estribaram em seu próprio entendimento, indiferentemente do que o entendimento de sua época era. Tomemos, por exemplo, Noé. Noé viveu em um dia de grande pesquisa científica. Nos dias de Noé, provavelmente construíram as pirâmides, as quais não as podem reproduzir novamente. Agora, não temos nada com que fazer isso, nada com que levantar aquelas pedras lá. Eles não poderiam hoje, naqueles dias, tinham algum tipo de química para colocar em tintura e fazer roupas parecerem naturais até hoje. E tinham um fluido para embalsamar com o qual eles podiam fazer uma múmia. Não poderíamos fazer isso hoje, caso tivéssemos que fazer. Muitas habilidades que temos perdido em uma inteligente era científica. Jesus referiu-se a isso, que aquele mesmo tipo retornaria antes que ele retornasse, porque como foi nos dias de Noé. Agora você crerá nisso, não é? Vocês creem que Jesus disse isso? Creem que temos retornado a essa era? Agora, isso está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 29. Agora, em Lucas 17:30, ele disse, como foi nos dias de Ló, quando o anjo do Senhor, agora ele estava lendo a mesma Bíblia que estamos, e volte e veja que tipo de dia era antes da chuva de Noé. Volte e veja que tipo de dia era antes que o mundo fosse destruído nos dias de Ló. Veja o que era e veja a respeito do que Jesus estava falando. Nos dias de Noé, estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Não souberam disso até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio, levou a todos. Nos dias de Ló, pouco antes que o mundo fosse fogo, queimou o mundo gentil, sodomitas. Havia homossexuais, perversões, tudo no mundo. Uma grande... Era uma moderna Los Angeles, não apenas moderna Los Angeles, mas os Estados Unidos, não apenas os Estados Unidos, mas o mundo. Sem dúvida era perversão. Os homens haviam perdido sua fonte natural de vida, seu entendimento natural e senso comum. Tornaram-se pervertidos por um espírito maligno que mudou todo o curso de sua vida natural e foram possuídos por espíritos e demônios. Se esse não é o quadro dos dias de Noé, não conheço isso. E nos dias de Ló, eu quero dizer, nos dias de Noé também estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, cartas de divórcio, enchendo-se e tudo mais, exatamente como era. Mas lembre-se, antes que o mundo fosse destruído, Abraão foi enviado à face da terra e a ele foi dada uma promessa de um filho. E Abraão encontrou Deus em muitas etapas, como um tipo de igreja que encontrou Deus, mas logo antes da destruição. E o filho prometido retornou, ou veio, melhor, o filho que havia sido prometido veio. Deus desceu e foi manifestado em carne humana em um homem, em 3 homens. Desceram a Ló. Vieram primeiro a Abraão e se sentaram, e Abraão tinha tido seu nome mudado de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. E este homem, o que falava Elohim, quando desceu para falar com ele, que ele disse, onde está sua esposa Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti, eu te visitarei de acordo com o tempo de vida. E ela riu na tenda atrás dele e ele disse, por que Sara riu? Está vendo? Agora, ele teria tomado a vida de Sara lá mesmo por ter zombado de sua palavra, mas ele não podia fazer isso porque Sara era uma parte de Abraão. E hoje, Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, versículo 30, como foi nos dias de Ló, assim será no fim do tempo, quando o Filho do Homem... Agora lembre-se, Filho do Homem é um profeta. Jeová chamou Ezequiel um Filho do Homem. Jesus vem 3 nomes, Filho do Homem, Filho de Davi e Filho de Deus. Ele chamou-se Filho do Homem de modo que o povo entendesse, porque ele era aquele profeta que o Senhor Deus levantaria. Agora, observe, então o que prometeu ele, o Filho do Homem se revelaria novamente logo antes daquele tempo, antes do fogo. E aquele foi o último sinal que Abraão viu antes que o filho prometido chegasse. E ele tornou-se jovem, e ela uma jovem. Antes, agora, observe, a Escritura especificamente diz isso. Agora, nós temos que esperar por isso.
Então, se vemos o mundo em perversão e as coisas que estão nele hoje conduzidas como são, então como podemos dizer que aquilo é certo e não dizer que este outro é certo? Porque você está se estribando no entendimento deles e não no entendimento do príncipe da vida, ou qual foi aquela pessoa que esteve lá com eles no portão em Sodoma. Agora, notamos, não nos estribamos em nosso próprio entendimento. Noé não se estribou em seu próprio entendimento. Aquela era uma grande era científica, mas ele não se estribou em seu entendimento de seu dia. Ele se estribou na promessa de Deus e moveu-se pelo poder de Deus e preparou uma arca para a salvação de sua casa. Quando era absolutamente contrário ao senso comum, não havia nenhuma água lá em cima, jamais tinha havido. Contudo, ele sabia que se Deus havia dito que haveria, haveria. Assim, ele não se estribou em seu próprio entendimento, mas por fé ele se moveu pela promessa da palavra de Deus. O Espírito o moveu e ele o fez. Abraão, ele não se estribou em seu entendimento sobre a vida humana. Ele tinha se casado com sua esposa mais ou menos na idade de 17 anos. Aqui estava ele, 75 anos, e ela tinha 65 sendo 10 anos mais nova. Mas Abraão não se estribou em seu entendimento quando Deus disse que ele daria um filho por meio de Sara. Mas ele chamou qualquer prova científica que era contrária à palavra de Deus, nenhum entendimento fora da palavra de Deus, como se isso não fosse assim. E ele deu glória a Deus forte, dando-lhe louvor. Ele nem ao menos considerou olhar em seu próprio corpo o amortecimento do corpo de Sara ou o seu corpo. Ele não considerou nada, mas estribou-se na promessa de Deus. Não se estribou em seu próprio entendimento, não se estribou sobre razões. Ora, você diz, irmão Branham, com razão, Deus não curaria os enfermos, pois nós temos tantos ótimos médicos. A Bíblia disse, nós subjugamos raciocínios, nós não raciocinamos. A fé não raciocina, a fé crê e aceita. Observe. Contudo, ele creu, ao invés de não crer, e chamou as coisas que não eram como se fossem, o que era absolutamente contra qualquer raciocínio, mas ele não raciocinou, apenas creu. Não havia razão que pudesse provar que aquele bebê poderia nascer. Aquela mulher estava com 20 anos passados da menopausa e seu corpo estava como morto. E quando ele estava com 100 anos, 25 anos depois, ainda estava dando glória a Deus contra todo tipo de entendimento, mas por fé ele sabia que Deus manteria sua palavra. Ele não se estribou em seu próprio entendimento. O que seria se Moisés tivesse se estribado no seu próprio entendimento quando Deus lhe disse que era para tirar os filhos de Israel da mão de Faraó? O que seria se tivesse se estribado no seu próprio entendimento quando ele estava lá junto à coluna de fogo, quando Deus disse, desce e eu serei contigo? O que seria se tivesse se estribado no seu entendimento quando ele os trouxe ao mar vermelho e lá estavam eles junto à água que Deus lhes havia prometido, terra prometida? O que seria se houvesse se estribado no seu próprio entendimento? Como vou chegar até o outro lado? Não temos tempo de construir uma ponte. Aqui está o exército atrás, as montanhas de ambos os lados, aqui está a água à nossa frente, o mar vermelho. Agora, se ele tivesse se estribado no seu próprio entendimento, teria lançado suas mãos para cima e corrido, caindo aos pés de Faraó e dito, Faraó, perdoe-me, eu errei. Mas ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas orou e Deus lhe disse para andar para frente e o mar se abriu, o que era contra qualquer raciocínio. Contudo, não se estribou no seu próprio entendimento. O que seria se Josué, quando subiu até lá com outras 10 denominações e caminhou por lá, tendo visto aquela terra prometida de Deus e tivesse retornado com eles e dito, agora espere um minuto, é verdade, pareceríamos como gafanhotos, eles são gigantes, como podemos de alguma forma vencê-los? Nem ao menos temos espada. Como podemos alguma vez entrar naquela terra? É totalmente impossível, excedem a nós em número 50 homens por um, são soldados treinados, nós nada somos além de pastores de ovelhas, amassadores de barro. Como? Nós nem temos escudos e coisas, como iremos tomar? Ora, o entendimento iria sem dúvida provar que não poderiam fazer isso. Qualquer militar como era, ou Moisés, não poderia ter se estribado no seu entendimento, mas o entendimento deles, eles não se estribaram nisso, contudo sabiam que Deus disse, eu lhes tenho dado essa terra, vão e tomem. Não te estribes no teu próprio
próprio entendimento. Se você se estriba no seu próprio entendimento hoje, quando você estiver doente, quem sabe sentado em uma cadeira de rodas, morrendo de câncer, problema cardíaco, o médico lhe diz que vai morrer, e você se estriba naquele entendimento, você vai morrer. Mas não se estribe naquele entendimento, certamente que não. O que dizer acerca dos muros de Jericó, que dizem que podiam ter uma corrida de carroças ao redor, no topo. Deus disse, suba lá e marche ao redor tantas vezes, faça soar a trombeta e todos gritem, o muro cairá. Isso seria absolutamente estúpido para a mente carnal, mas Josué, sabendo quão grossos eram os muros, porque ele havia construído muitos muros lá no Egito, conhecia o cimento e todos eles quão compactos eram para a corrida de carroças, além de casas construídas no topo, ele não se estribou no seu próprio entendimento, creu que o que Deus que disse era verdade, obedeceu sua palavra e os muros caíram, não se estribando em seu entendimento. O que seria se tivesse lutado aquela batalha, como eu estava pregando no domingo, e lá o sol descendo, o inimigo estava desnorteado aquela noite, iriam se juntar e viriam com outra força, matariam os seus homens. O que seria se tivesse dito, eu preciso de alguma luz diurna, ter mais luz solar. Agora espere um minuto, Deus estabeleceu essa ordem, o sol gira enquanto o mundo gira. E se dissesse se o sol, quem sabe se o mundo parasse, então poderia sua gravitação e eu cairia. A única coisa que ele disse foi, sol, permaneça quieto, lua, fique onde está. E obedeceu-o. Ele não se estribou no seu próprio entendimento. Se estribou na promessa de Deus. Eu lhe tenho dado essa terra, vai, tome. Ele lhe tem dado a promessa do Espírito Santo para obter isso nessa comissão. Você pode obtê-lo agora. Não te estribes, hein? Sabe, estou cansado. Lhe digo, comi demais o jantar odiaria o que João me visse fazendo. Ah, pelo amor de Deus, você está se estribando no seu próprio entendimento. A promessa é para vós filhos, para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O médico disse que eu vou morrer, examinou-me, disse que eu estou com câncer e eu tenho que morrer. Não se estribe nesse entendimento. Deus é o Senhor teu Deus que cura todas as enfermidades. Assim, não se estribe naquele entendimento. Nenhum entendimento do homem. Estribe-se no entendimento de Deus. Que seria se Sansão fora do campo, quando os filisteus 1000 homens correram para cima dele, e lá estava ele parado, um pequeno anão de cabelo encaracolado dessa altura. Ele não tinha uma espadachim, não sabia, não tinha treinamento militar, ele não era ele era apenas um tipo pequeno, com maricas, encaracolado, seu cabelo, menino de mamãe parado lá. Bem, ele não tinha nada em suas mãos, olhou para baixo, encontrou um velho descorado osso branco de queixada de mula e pegou e disse, vejamos agora, eu não farei muito com isso, porque aqueles capacetes na cabeça deles, aqueles filisteus todos, aqueles soldados todos têm lanças, todos eles têm casacos de malha e seus capacetes pesam cerca de 15 libras cada um, homens enormes, todos eles. Bem, se eu alguma vez batesse com essa coisa quebradiça de mula, naqueles elmos, ora, romperia em pedaços. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, apenas tomou o que estava na mão e começou golpeando os filisteus, e depois que ele tinha batido 1 milhar deles, ainda tinha a queixada em sua mão. Amém! Não me importa o que a teologia dos homens diz, não se estribe nisso, estribe-se na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Certamente ele creu nisso. O que seria se Davi houvesse dado ouvidos a Sansão, a teologia de Saul? Lá parou-se Golias, lá fora com sua jactância e todos amedrontados. Saul, cabeça e ombros acima de todos do exército. Golias disse, alguém sai e lute comigo. Não há necessidade de todos nós morrermos. Se eu matar você, então todos nos servem. E se vocês nos matar, nós serviremos vocês, pois ele era atrevido. Esta é a maneira que o diabo gosta de fazer, quando ele tá com todo o seu seminário e tudo mais, quando ele está vindo assim, o jovem Davi andando lá, e pedaço de pele de ovelha, corado, ombros encurvados, pequeno sujeito, e ele disse, vocês querem dizer-me que os exércitos do Deus vivente, que é circuncidado para o pacto, se parará lá e deixará que aquele incircunciso filisteu afronte os exércitos do Deus vivente? Saul disse, venha cá, rapaz. Ele disse, admiro sua coragem, mas os erros, os milagres já passaram. Nós não temos nada disso, está vendo? E deixe-me dizer-lhe uma coisa, que cartão de companheirismo pode mostrar, está vendo?
Você nem tem uma armadura, não tem nada além de uma funda na mão. Você não tem PhD, LLD. Como vai fazer isso? Ora, aquele homem é um guerreiro, ele é um DD, 2 deles PhD, LLQ. Ora, ele tem tantos diplomas que poderia cobrir uma parede com eles. E quem é você? Um pastor de ovelhas. Ele disse, mas quero dizer-lhe... Ele disse, sabe uma coisa? Eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá e disse, um leão entrou, agarrou uma delas e correu para fora e eu tomei essa pequena funda, fui atrás dele e o abati. Tirei a ovelha da boca, ele se levantou contra mim e eu simplesmente peguei a faca e eu matei. Eu retornei e aqui vem entrando um urso após aquela ovelha, agarrou, correu e eu matei também. Agora Deus, não meu PhD, meu próprio entendimento, não posso lhe dizer como faço, não sei como é feito, mas o Deus, amém, o Deus que me livrou da pata do urso e do leão, quanto mais irá ele livrar-me da mão daquele incircunciso filisteu. Um bispo, Saul, disse... Sabe, creio que você tem um chamado, rapaz. Eu direi, se você viesse aqui, eu lhe ensinaria como duelar. Eu lhe direi, sou doutor, assim, vista a minha armadura, desejo que vou vestir você. Davi parou lá e deram um PhD, LLD, tudo aquilo. E o pobre pequeno companheiro não podia nem mover-se, não sabia como. Ele disse, eu jamais provei isso. Essa vestimenta eclesiástica não serve. Mentire isso. Deixe-me ir com aquilo que Deus me ajudou. Isso foi fé no poder de Deus. E ele não se estribou no seu próprio entendimento, não se estribou no que alguém disse. Ele se estribou na fé, porque ele sabia se Deus o tinha salvo da pata do urso, quanto mais o salvaria daquele filisteu. Bem, se Deus amou você o suficiente para trazê-lo do pecado, para enchê-lo com o Espírito Santo... Qual o problema com vocês, pobres, fracos, sem força moral ao redor do país? Não era ele muito mais livrá-los das suas aflições quando prometeu que o faria? A palavra de Deus disse que sim, o fará, sem dúvida, ele livrou da mão. Oh, cada um dos profetas que seria se tivesse estribado em seu próprio entendimento, eles jamais teriam caminhado aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, chamando as paredes caiadas. Eles jamais teriam profetizado contra eles. Eles teriam sido como alguns desses profetas modernos, concordariam, usariam roupas finas e estariam nos palácios dos reis. Que seria se João tivesse tentado estribar-se no entendimento? Contudo, ele caminhou diretamente para cima. Eles disseram, agora, espera um minuto, João, não pregue sobre casamento e divórcio. Ele subiu direto à coroa de Herodes e disse, não é lícito tê-la. Sim, Senhor, diziam... Você sabe quem é aquele? Aquele é profeta. Não importa quem ele é. Ele não se estribou. Disseram, agora se você sabe que não tem muito, você sabe que está aqui embaixo do deserto, a associação não receberá. Então ele não se preocupou com a associação. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas no entendimento de Deus. Houve um homem que se estribou no seu próprio entendimento e seu nome é Judas Iscariotes. Eu não vejo como pode ter feito isso. Ele havia caminhado face a face com Cristo, exatamente como fez Eva no princípio. Tinha visto a vindicação, tinha olhado para Deus na face como fez Eva no frescor da tarde. Eva olhou para Cristo no frescor da tarde no jardim. E Judas tinha se assentado no frescor da tarde no jardim de Getsemane e muitos lugares e tinha olhado para o mesmo Cristo. Ele o tinha ouvido ensinar e provar-se pela palavra. Vindicaram ser o profeta de quem Moisés tinha falado. E ele lhes disse que a Escritura, quem ele era e tudo a respeito, e tinham visto isso provado por Deus que ele era, e então ele se estribou no seu próprio entendimento. Como pôde fazer isso? Foi porque jamais teve isso aqui embaixo, para começar. Não era semente germinada, ele era filho da perdição, nascido da perdição, retornou à perdição. Agora, observamos, mas ele saiu e quem sabe, ele pode ter tido uma ideia do seu entendimento, talvez pensou que Jesus tinha tanto respeito por ele. Agora, sabe, eu poderia vendê-lo por 30 peças de prata e se fizer, terei um dinheiro e poderei fazer algo com isso e ele é capaz de livrar-se.
Ele não sabia, de acordo com a Escritura, que ele havia sido levantado para tomar aquele mesmo lugar. Nem as pessoas hoje se dão conta na condição em que se encontram. Está ordenado que a igreja de Laodiceia está nessa condição, colocando Cristo do lado de fora. E ele está batendo, tentando entrar novamente. Nenhuma cooperação em nenhum lugar, entretanto. Estás vindicando sua palavra no dia, agora como fez todos os dias. E se afastam disso, estribando-se no seu próprio entendimento. É tudo como há. E agora, quem sabe, digamos que ele tenha pensado que talvez, se ele vendesse Cristo por 30 peças de prata, ora, se ele pudesse ter um companheirismo com algumas das grandes denominações daquele dia, os fariseus, saduceus, ele diria, agora, espere, ele pode cuidar de si mesmo. Eu tenho visto em grandes batalhas, sei que ele pode cuidar de si mesmo. Eu poderia conseguir dinheiro, uma pequena aposentadoria, e então, novamente, poderia ter uma grande posição com essas igrejas hoje se eu pudesse traí-lo para ele, está vendo? Mas ele se estribou no seu próprio entendimento, ao invés de no entendimento de aquela era que era vindicada da palavra de Deus. E ele fez em Jesus exatamente o que a Escritura disse que ele faria. E hoje o mundo da igreja tem colocado Cristo para fora nesses últimos dias, exatamente como o livro de Apocalipse diz que fariam. Espírito de Judas, novamente, na forma de igreja, tendo aparência de piedade, mas negando a palavra. Está vendo? Certo, agora que coisa! Em que isso resultou? Morte! Exatamente como com Eva, e faz todos os outros que tentam perverter a palavra de Deus, eles se estribam em seu próprio entendimento. Ainda agora, vendem não por 30 peças de prata, mas, quem sabe, algum grande oficial, alguma experiência de seminário, não valeria 30 peças de prata, mas vendem mesmo assim, vendem seu entendimento de Deus por tal coisa assim. Quão diferente do grande estudado São Paulo, o qual tinha todo o conhecimento de que poderia jactar-se, ele disse, tenho desprezado todo o meu raciocínio, encontrei uma coluna de fogo um dia no caminho a Damasco, ele disse, jamais venham vocês com excelência de palavra, porque se eu fizesse, confiariam na sabedoria do homem, mas venham vocês o poder e demonstrações do Espírito Santo para que vocês se estribem na palavra de Deus. Amém. Disse, se um anjo do céu vier pregando qualquer outra coisa que ele seja anátema, Gálatas 1:8, isso mesmo, não, Senhor, ele nunca. A pequena mulher junto ao poço era imoral, ela, porém, sabia que as igrejas a haviam excomungado, mas ela nunca... Jamais se estribou em seu próprio entendimento quando encontrou esse junto ao poço, o qual lhe contou todos os seus pecados. Ela correu para a cidade. Não era certo uma mulher fazer isso e chegar e dizer, pois ela era prostituta. Mas quando encontrou Jesus, ela jamais se estribou no entendimento do povo daqueles dias. Ela veio e disse, venham, vejam um homem que me contou as coisas que eu tenho feito. Não é esse o próprio Messias? Jamais se estribou em seu próprio entendimento. A Virgem Maria, quando o anjo Gabriel encontrou com ela e disse que ela ia ter o bebê sem conhecer o homem. Ufa! Jamais haveria acontecido. Ela jamais se estribou no seu próprio entendimento de que uma mulher não poderia ter bebê sem um marido. Ela não se estribou nisso, mas ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo de acordo com tua palavra. Ela não disse, como eu vou fazer isso e quando farei, como ocorrerá tudo isso. O anjo disse, o Espírito Santo fará sombra sobre ti e o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Ela disse, eis a serva do Senhor. Ela não tomou seu raciocínio para dizer que não poderia, ela apenas disse, eis a serva do Senhor. Observe, a mulher que tinha fluxo de sangue, o médico disse a ela, não há esperança. Ela havia gasto todos os seus bens com médicos e nenhum deles podia ajudá-la e ela não se estribou nisso. Quando Jesus, ela caminhou através da multidão e disse, creio que se eu puder tocar na vestidura daquele homem ficarei boa. Ela atravessa. Agora espere, o médico disse, você não pode ficar boa. Você tem tido esse fluxo de sangue durante anos e se enfraqueceu, ficou pior.
pior, os médicos já tinham desenganado. Aquele era todo o entendimento que eles tinham, mas por fé ela disse, não havia nenhuma escritura lhe dizendo para fazer aquilo, mas ela disse, se eu puder tocar na hora do seu vestido, ficarei boa. E ela deslizou-se por lá e o tocou, ela voltou, sentou-se, e Jesus voltou-se e disse, quem me tocou? Ele olhou ao redor até que a encontrou, ela lhe contou a respeito do seu fluxo e ela seguiu naquele momento em seu próprio, sentiu isso no seu próprio corpo, não podia provar, mas sentiu no corpo que aquele fluxo havia cessado e jamais raciocinou se o médico havia desenganado como poderia ser. Ela jamais foi ao raciocínio, mas à fé. Agora, a Bíblia disse que ele é o sumo sacerdote e hoje que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, certo? Não raciocine, jamais diga aí que é. Ele disse hoje ele é isso. Ele é agora mesmo um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, mesmo ontem, hoje, eternamente. Que acham vocês quando eu estava lá como pregador batista, aquele anjo do Senhor encontrou-me lá, comissionou-me para fazer isso que eu estou fazendo? Ora, meu pastor disse, você enlouqueceu, você teve um pesadelo, Eu disse, é melhor que você tire meu cartão de companheirismo agora. Ele disse, como pode você, sem nem mesmo uma educação escolar de primeiro grau, pregar ao redor do mundo? Como você pode alguma vez orar por reis e potentados? Você não conseguiria nem usar sua gramática corretamente. Não estava confiando na minha gramática. Não estava confiando em nenhuma habilidade. Fui comissionado, aleluia, e eu não fui a raciocinar. E se não tivesse dado ouvidos à razão, teria provavelmente havido milhares de pessoas mortas anos atrás, mas eu levei uma mensagem exatamente como ele disse ao redor do mundo. E pela graça de Deus, vou novamente, não por razões, mas por comissão, aleluia. Eu não me estribei, você diz, você tem 55 anos, se você tivesse 95, se eu tivesse 95, isso não significaria nada. Ele é ainda o mesmo Deus que era como Abraão. Não se estribe no seu próprio entendimento. E depois que o sinal saiu, a voz seguindo, as igrejas começaram a desprezar-me, fechando as portas por causa da doutrina, a qual nenhum deles se atreve a parar-se diante para dizer que é certo ou errado. E eu desafio qualquer um deles, não para ser inteligente, mas porque sei onde estou. Isso é certo. O que fizeram eles? Fecharam cada porta. E o que você fará? Outro dia, na montanha, parado lá, eu disse, Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira, tenho tanto quanto eu saiba, é Phoenix, Arizona, a única que tenho. Comecei a descer a montanha exatamente tão claro como já alguma vez tenho ouvido alguém falou, disse, que é isso para ti? Segue-me, não mais do meu próprio entendimento, eu me estribarei na sua promessa. Amigo, não se estribe sobre razões, então você clama, como Eddie Perrot no passado, todos aclamem o poder de Jesus, que os anjos caem prostrados, tragam o dia diadema real e coroem no Senhor de tudo, coroem no Senhor de tudo. Isso é certo. Não se estribe no que você pensa, no que alguém pensa. Pela fé, aceite a promessa de Deus. Você vai fazer isso. Agora, não é o que alguém pensa, é o que eles tenham feito, mas o que quer dizer acerca... E você? Que fará você com Jesus chamado Cristo, que faz-se conhecido nesse dia da mesma forma como fez naquele dia? Você crê nele? Oremos. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus de todos os potentados, o primeiro, o último, alfa, o ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, rosa de Saron, lírio dos vales, raiz e descendência de Davi. Vem, Senhor Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abençoa esse grupo de pessoas, Senhor. Apenas preparando-se para começar amanhã. Temos tido uma pequena reunião aqui. Tu tem nos abençoado, tem se feito conhecido a nós. Eu oro, Deus, que tu continues a fazer-te conhecido a nós. Abençoa-nos esta noite. Ajuda-nos agora. Somos pessoas necessitadas. E, Senhor, tu sabes que eu não gosto de ralhar com as pessoas, mas como posso eu silenciar esse santo incêndio? Não gosto de fazer isso, Senhor. Tu conheces minha vida, meu coração. Tenho que fazer isso. Eu oro, Deus, que tu me ajudes a fazer isso. Apenas dá-me graça e jamais me deixes estribar em meu próprio entendimento. É sim que eu estribe sobre tua promessa. No nome de Jesus. Amém. Desejo que vocês todos sejam verdadeiramente reverentes por uns poucos minutos.
Nesse grupo de pessoas, há homens e mulheres aqui, doentes. Quantos estão enfermos e aflitos aqui? Levante a mão e diga, estou com necessidade de Deus. Levante a mão agora mesmo, estou com necessidade de Deus. Agora, não conheço muitas pessoas, conheço esses 3 rapazes sentados aqui. Conheço o Sr. Dow e sua esposa sentada ali, lá. Penso que esta é a irmã Moore. Não estou certo. Está correto, irmã Moore. Fora disso, eu acho que completa tudo, irmão Mike. A plataforma é um tanto quanto vejo que eu conheço. Mas o Pai Celestial, o qual prometeu nesse dia, ele vindicaria a si mesmo nesta era. Exatamente da forma como ele fez em Sodoma. Prometeu ele isto e manifestou a si mesmo. Você crê nisso? Agora, se você orar e por fé, agora não tente raciocinar como posso tocá-lo como sumo sacerdote. Agora, a Bíblia disse no Novo Testamento, ele é o sumo sacerdote agora mesmo. Continua o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Não há nenhum outro sacerdote senão ele. Nenhum outro mediador entre Deus e o homem senão o homem Cristo. Isso é certo. Ele é o único. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele permanece aquele mesmo sumo sacerdote, a Bíblia disse que podemos tocá-lo pelo sentimento das nossas fraquezas, como aquela mulher tocou no seu vestido. Sua fé pode tocá-lo hoje à noite e ele agirá da mesma forma em carne humana, como ele fez quando estava em carne humana, lá no Carvalho de Abraão. Crê nisso? Ele prometeu que o faria. Agora apenas ore. Qualquer pessoa que tenha uma necessidade, isso é como eu disse, um dom não é algo que seja como você tomar uma faca, cortar-se. Você pode cortá-lo, cortar isso, pode cortá-lo, o que quer que queira. Não é um dom de Deus. Um dom de Deus é um meio que você tem de colocar-se fora do caminho. E dons e vocações são a predestinação de Deus. Dons e vocações são mesmo sem arrependimento. Você nasce com isso. Uma pequena engrenagem a qual você puxa não para pisar no pedal. Deus tem que operar. Você tem que colocar-se fora do caminho. Sua fé opera isso, não a minha, a sua. A minha apenas tira fora do caminho. Creia de todo o coração que Jesus Cristo vive hoje. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não diga agora, veja, eu estou numa grave condição, você me conhece, tenho estado numa cadeira de rodas. Não me importa como você tenha estado e veja se Deus não descerá e não fará exatamente como ele fez quando estava aqui na terra, em um corpo físico. Ele fará isso no seu corpo, no meu corpo, juntos, como uma unidade, crendo nele. Ele fará isso porque ele prometeu que iria fazê-lo. Agora, não se estribe no que alguém diz, isso é telepatia mental, que eles chamam isso, disseram que Jesus a mesma coisa. Eles disseram que ele era adivinho, um diabo, mas ele era o Filho de Deus, porque ele estava de acordo com a prometida palavra de Deus. Agora, como eu disse, em nossos lugares, nós não temos interesse de subir e impor mãos sobre as pessoas. Impusemos as mãos sobre as pessoas na noite passada, mas a única coisa que você tem de ter é fé em reconhecer. Por fé você aceita isto, por fé. Não algo que, não diga bem agora como pode ser isto. Se eu lhe pudesse dizer como foi feito, então isso não seria mais fé. Não sei como se faz. Eu não sei, mas creio. Eu não sei como Deus salva um pecador, mas ele faz isso. Eu não sei como Deus faz qualquer coisa, mas eu aceito. Ele faz isso. E essa é a forma porque não posso explicar. Agora, nunca será explicado, ninguém pode, pois se você fizer, então não é mais fé. Eu não vejo como Deus e Cristo podiam ser a mesma pessoa, mas eles eram. A Escritura disse, bem, não pode explicar, mas eram. Meu Pai está em mim, eu não sou eu que faço as obras, é meu Pai em mim. Se eu não faço suas obras, então mostra que não sou dele, mas se faço suas obras, então testifica ele mesmo que sou dele. Bem, é a mesma coisa agora, exatamente a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se você crer. Agora, há um homem sentado logo ali em minha frente, tem cabelos escuros. Ele tem um relógio em seu braço, um terno escuro, está usando óculos. Se puder olhar aqui, você está sentado com seus olhos fechados, orando. Não conheço aquele homem. O Pai Celestial sabe que eu não o conheço. Mas vou apenas olhar para ele por um minuto, porque ele parece tão sincero sentado lá desde que eu fiz menção. O homem apenas fechou seus olhos e começou a orar. O homem é um estranho para mim.
para minhas mãos. Eu não o conheço. Deus conhece aquele homem e ele pode revelar-me se aquela promessa é verdadeira na Bíblia. Se ele pode revelar-me o porquê daquele homem ter seus olhos fechados e sobre que está orando. Vocês creem nisso? Creem nisso, Senhor? Se você abrir seus olhos que está sentado aqui, olhe exatamente aqui. Creem nisso? Tudo bem, agora sabe, eu não o conheço, somos estranhos um para o outro, mas Deus o conhece. Agora ele começou a chorar, a prantear, pois eu posso dizer-lhe agora que Deus responderá a sua petição, está vendo? Porque isso foi o que atingiu bem naquele momento, aquela luz, a escuridão mudou para a luz. Está vendo? Agora um homem está orando por outra pessoa e é o rapazinho sentado aqui ao seu lado. É seu filho. Isso é certo. Agora, esse rapazinho está sofrendo com uma desordem estomacal e também há algo errado com seus intestinos. Isso é certo. Isso é certo. Você não é daqui, não é do Arizona, é da Califórnia. Isso é certo. E você é um ministro. E seu companheirismo é com as Assembleias de Deus. Isso é verdade. Reverendo McKager, o reverendo Kager. Isso está certo, isso é verdade. Balance a mão assim. Agora esse rapazinho vai ficar bom. Sua fé. Agora o quê? Agora lá está o homem com suas mãos para cima. Ele não me conhece, eu não o conheço, mas que foi isso? Ele tocou o sumo sacerdote. Agora, está vendo? Ele não podia estribar-se no seu próprio entendimento. O que ele tem a fazer é crer que o que lhe foi dito é verdade, pois ele sabe que não me conhece. Está certo. Aqui senta-se uma mulher, logo aqui embaixo, à minha frente. Também ela tem sua cabeça abaixada. Está sofrendo de câncer. Também vem da Califórnia. Espero que ela não perca isto. Senhorita Adams. Esse é seu nome. Jamais a vi em minha vida. Sim. Isso é verdade. Há uma senhora sentada logo aqui atrás, simplesmente não posso colocar a mão nela, mas vejo uma luz pairando sobre ela. Ela está profundamente em problemas, tem problema com seu pescoço e é uma das coisas. Outra coisa, ela tem problemas espirituais, pelos quais está perturbada, e ela tem um problema doméstico. Sua filha acaba de fugir. Isso é certo. Isso é verdade, não é? Ela tem sua mão para cima. Senhora Miller, isso é certo. Você crê? Deus a enviará de volta, curará seu corpo. Agora, jamais a vi na vida, ela é completamente estranha. Há uma senhora sentada aqui na audiência. Ela não é daqui, também é da Califórnia. Ela tem câncer e o câncer está em seu seio. Ela foi operada em um seio e o câncer foi para o outro. Isso é certo. Senhora Callen, isso é certo. Crê que Deus a fará ficar boa? Crê. Sou estranho para a senhora, não a conheço, isso é certo, está vendo? Ela é uma estranha. Para que vocês pudessem saber que Deus está presente, existe uma senhora sentada logo em seguida a ela, seu nome é senhora Harris. Ela é uma total estranha para mim, mas quando o Espírito atingiu esta mulher, ela também, em compaixão com ela, e ela vem da Califórnia, isso é certo, e ela tem problema com seu ombro, isso é certo. Você crê que Deus a curará? Se isso está certo, levante a mão de modo que o povo possa ver totalmente estranha.
Não se estribe no seu próprio entendimento. O que pode fazer isso? Não se pode explicar. Isso é um paradoxo. Isso está além de explicação. Pergunte àquelas pessoas. Jamais assim visto em minha vida, jamais soube a respeito delas. Poderia simplesmente prosseguir ao longo da reunião, mas agora veja, não se estribe no seu próprio entendimento, estribe-se sim no que ele prometeu que ele iria fazer. Se esse não é o mesmo Espírito que estava habitando em carne humana, que soube que Sara riu na tenda atrás do homem, e é isso certo, e ele prometeu logo antes que o mundo fosse destruído com fogo, quando o Filho do Homem iria revelar-se novamente de maneira semelhante, como o Filho do Homem profético se revelaria em carne humana, como ele está aqui conosco esta noite, como ele fez. Então, agora, em que hora estamos vivendo? Bem próximo da destruição. Amigo, não fique aqui mais tempo com o pecador. Aceite Jesus Cristo enquanto você está em sua presença. Agora sei, normalmente é costume que ministros façam apelos e contem histórias a respeito de uma mãe que morreu, que se foi, está certo. Mas não vimos sobre a base de nossa mãe sendo morta. Minha mãe está morta também, meu pai também. Mas vimos inteligentemente aceitando sobre a base de Deus manifestando-se em Jesus Cristo para tirar os pecados do mundo. Vimos e cremos sobre a base da expiação. Enquanto ele vindicar sua palavra, não importa o que igreja você tenha ido, metodista, batista, católica, presbiteriano, absolutamente nenhuma igreja, se você admitir que você tem entendido de forma diferente e sabe que você jamais nasceu de novo, mas o deseja e deseja aceitar isso agora, a promessa agora, talvez você não seja enchido agora, mas você será enchido enquanto as reuniões continuarem. Você quer acertar isso sobre essas bases, poderia levantar-se e deixar que eu ofereça oração por você exatamente onde você se encontra. Todos aqui conhecem. Não se estribe no seu entendimento. Escute, eu falei em línguas. Isso não tem nada a ver com isso. Eu também creio em falar em línguas, mas eu tenho visto feiticeiros, diabos, tudo mais falar em línguas e interpretá-las. Isso é certo. Pergunte a missionários aqui. Podemos verificar o irmão Crit. Você sabe que é certo. Como tenho visto falar em línguas, beber sangue em crânio humano, invocar o diabo, seguro. Eu os tenho visto deitar lápis e se levantar e escrever em línguas desconhecidas de feiticeiro e bruxo lá interpretá-las. Assim, falar em línguas não é o sinal de que você tem Espírito Santo. Se isso. E se você fala em línguas, mas nega essa palavra, algo errado em algum lugar, certo? Certo. Não se estriba no seu próprio entendimento. Alguém agora, você diz, eu gritei, eu também. Mas não se estribe nisso. Eu também tenho visto todo tipo de poderes de demônios gritar. Tenho visto maometanos gritar até que estimularam tudo de tal ponto de atravessar as mãos com estilhaços na Índia. Os vi gritar, pular por cima, para baixo, bolas de água, anzóis, empurrar isso pela pele e andar nas brasas quentes, negando a Jesus Cristo. Não se estribe no seu próprio entendimento, mas sobre a palavra de Deus. Se sua vida não se identifica com esta Bíblia, crendo em cada palavra que está lá, e você deseja crer e deseja que Deus opere sua vontade através de você, porque você pode ser uma parte de Deus, levantar-se-á e dirá, eu aceitarei isso agora mesmo. Obrigado, obrigado. Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Maravilhoso, Deus o abençoe. Que Deus lhe conceda todos esses sinceros. Apenas mantenham-se de pé. Você diz, sou membro da igreja Mombrana, mas realmente sou pentecostal. Mas quando realmente se trata de que toda essa palavra é verdade, eu não posso fazer isso, mas quero fazer isso. Ajude-me, ore por mim. Quero levantar e dizer, não quero dizer que sentaremos aqui, eu irei testificar nessa igreja, mas você sabe, no seu coração que não é, Deus sabe que não é também, de modo que simplesmente vou ficar de pé, não se estribe o seu próprio entendimento, mas na palavra levantar-se alguém mais, alguém deseja levantar-se, Deus o abençoe, o abençoe você. Deus ajuda-me, abençoe todos vocês. Apenas mantenham-se em pé. Você diz isso, vai falar algo bem, realmente tenha essa intenção. Eu quero, irmão Branham, eu quero estar certo. Eu quero estar certo. Agora, eu não estou dizendo para você deixar sua igreja, não, Senhor. Fique exatamente onde você está. Seja uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo nessa igreja. Você diz, bem, não sei o que meu pastor dirá. Ele irá apreciá-lo se você for um homem de Deus. Que vossa luz brilhe de tal modo aos homens que possam ver as boas obras do Pai. Deus abençoe, amo você e você, irmão. Deus abençoe, abençoe.
Agora, vocês que levantaram, se vocês se sentem melhor, simplesmente levante a mão para dizer aos outros que vocês se sentem melhor a respeito do que vocês se levantaram. Levante as mãos. Certamente você se sente, sinceramente, eu serei uma testemunha. Aquele que se separar por mim aqui, me pararei por ele lá. Aquele que estiver envergonhado de mim aqui diante dos homens, eu estarei envergonhado dele diante de meu Pai e dos santos anjos. Não esteja envergonhado dele, não se estribe no seu próprio raciocínio. Estribe-se na palavra de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Haverá alguém mais? Antes que oremos, inclinemos a cabeça então. Deus abençoe você, irmã, sem dúvida. Deus abençoe você e você, irmão, seguramente. Haveria algum outro, simplesmente enquanto temos nossa cabeça inclinada. Deus abençoe você e você, isso é certo, ainda estão em pé. Esperemos um momento. Deus abençoe você, irmão, abençoe você. Significa isso dizer, Deus abençoe você. Isso é pronunciando minhas bênçãos para você. Deus abençoe. Alguns em pé, ao redor das paredes, não tem espaço. Levantariam sua mão e dizer, Deus sou eu. Deus abençoe você, irmão. Abençoe você, irmã. E você, meu irmão. E você, minha irmã. Oh, o Espírito Santo está tão docemente se movendo sobre a audiência. Pode sentir isso? Deus abençoe você, jovem, em cima da plataforma. Abençoe você acima no canto. Deus abençoe você, jovem companheiro. Sim. Oh, Espírito Santo, move vigorosamente no nosso coração agora. Mostra-nos nossos erros, Senhor. Não nos tremaremos o nosso próprio entendimento, do nosso próprio raciocínio, mas sobre Ti, porque sabemos que paramos em Tua divina e vindicada promessa de hoje. Tu te tens feito conhecido além de qualquer raciocínio, não poderíamos argumentar nem explicar, mas tu tens vindo exatamente aqui embaixo, ao nosso meio agora, e tens feito conhecido a nós que tu estás aqui. E homens e mulheres estão crendo e aceitando. Deus, toma cada um de nós para dentro do teu seio e esconde-nos na rocha das eras até que os fogos se tenham passado. Estamos para ser queimados, Senhor, sabemos disso, estamos de volta em Sodoma. Mas o justo não perecerá com o culpado. Tu chamarás os teus filhos, Senhor. Disseste a Ló, sai de lá, sai. Eu oro, Deus, que cada um esteja naquela condição esta noite, que esteja lá fora, seguros de onde estão. Eles não se arriscariam a descer na rua, mão única na direção errada, se arriscariam a passar o sinal vermelho, eles não... Então não estariam na mente correta, porque poderiam morrer. Então como poderia uma pessoa arriscar-se em seu destino eterno? Apenas supondo, aventurando, sem realmente autoridade para aventurar, porque pertencem a uma igreja ou uma denominação e realmente não podem entender como a palavra de Deus poderia ser hoje, como foi então, como essas pessoas poderiam ser manifestadas. A era apostólica se foi. Ajuda-os, Pai, eu os encomendo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão e irmã. Sou tão alegre por chamá-los meu irmão e irmã. Lembre-se, Deus me fará responder por toda a palavra do dia do julgamento. Tudo que eu tenho pregado nesta noite terei de responder por isso. Eu estou consciente disso. Que eu tenho feito desde que era rapazinho pregado este evangelho. Então, ser um réprobo. Quantos de vocês, doentes e aflitos aqui, querem receber oração? Levante a mão. Fará apenas mais uma coisa por mim. Imponham as mãos uns sobre os outros. Imponham suas mãos uns sobre os outros. Todos abaixem a cabeça agora, apenas como se estivesse na igreja aqui, em cima na plataforma. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo e de sua presença, uma presença vindicada, a própria palavra que tem sido pregada, confirmada que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Permite que o Espírito Santo de Deus mova-se sobre este grupo de pessoas agora mesmo. Muitos têm vindo e aceitado a Ti como Salvador, muitos apóstolos aceitado e voltado. Ó Deus, eu oro que no nome de Jesus Cristo, Tu cures cada pessoa. Disseste, esses sinais seguirão os que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Tu prometeste, Senhor, e os filhos crentes têm suas mãos postas uns sobre os outros. Satanás, você está derrotado. Saia dessas pessoas no nome de Jesus Cristo. Deixe essas pessoas irem pela causa do reino de Deus no nome de Jesus. Amém.
Todos os que creem que Jesus Cristo agora é aquele que lhes cura, bem como o Salvador, e desejam aceitá-lo sobre essa base, levantem-se e digam: eu agora aceito Jesus como aquele que me cura, assim como meu Salvador. Maravilhoso, louvado seja o Senhor, graças ao Senhor. Agora levantemos as mãos e cantemos a Ele. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro morto por pecadores. Dai-lhe glória, todo o povo. Porque seu sangue tem lavado toda mancha. Oh, não se sentem bem? Balance as mãos. Oh, que coisa! Cantemos novamente. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro por... Lembre-se, o mesmo ontem, hoje e para sempre, aquele Cordeiro é. Dá-lhe glória a todo o povo. Porque seu sangue tem lavado toda a mancha. Amam isso? Vamos estender a mão, apertar a mão de alguém. Encerramento da reunião, começou a convenção. Deus te abençoe, irmão peregrino. Deus abençoe, isso é ótimo, é bom, maravilhoso. Agora, você crê que teremos uma grande convenção depois disto? Agradecemos a Deus por uma grande reunião, agora teremos uma grande convenção. Todos que creem, digam amém. Minha fé olha para ti. Tu, Cordeiro, levantemos nossos olhos para Ele agora, do Calvário, ó Salvador divino. Agora ouve-me enquanto eu oro. Tira todo o meu pecado. Ó, deixa-me a partir deste dia ser totalmente teu. Enquanto eu trilho o labirinto escuro da vida, e aumentam as aflições ao meu redor, sê tu meu guia. Faz as trevas se tornarem em dia. Enxuga as tristezas e temores. Oh, deixa-me, a partir deste dia, ser totalmente teu. Amém! A congregação disse amém! Aleluia! Oh, louvai-o, louvai o Cordeiro morto por pecadores. Dá-lhe glória a todo o povo, porque seu sangue tem lavado toda a mancha. Quão maravilhoso! Muito bem, abaixemos nossa cabeça agora para a bênção. Não sei quem tem sido escolhido para fazer isso, irmão Johnny Manadal, da Califórnia. Enquanto temos a cabeça inclinada, não se esqueça de amanhã à noite. Essa é a primeiro começo, amanhã à noite. A convenção será exatamente aqui nesse salão às 7h30. Deus abençoe. Desfrutaram da presença de Deus? Amém. Agora inclinamos a cabeça enquanto o irmão Johnny nos despede.